Boa noite, gente. Vou me apresentar. Eu sou Isabelle Montenegro. Eu sou acadêmica do 8º período de Medicina da Universidade Federal do Amapá. Eu sou presidente da Liga, da LACON, que é a Liga Acadêmica de Oncologia do Amapá. E quero que vocês sinalizem para mim se o áudio está funcionando bem nos comentários, se vocês conseguem me ouvir. Bom, hoje a gente vai inaugurar aqui uma nova função, né? Que é, assim, o nosso objetivo aqui é que todo mundo consiga entender o que vai ser conversado aqui. A gente quer levar informação para todo mundo. Então, em algum momento, se a gente falar algum termo técnico que vocês não entendam, eu peço que, por favor, vocês perguntem nos comentários, que os nossos ligantes, eles estão aqui na live e vão poder responder para vocês. Bom, nossa conversa hoje é com o Dr. Jefferson. Eu vou colocar ele aqui na live e vou apresentar ele para vocês. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Gente, Desculpe o atraso só, né? que é isso. Primeiramente, Dr. Jefferson, eu gostaria de agradecer, né, o convite. A gente viu que o senhor está numa campanha intensa aí do Júlio Verde, é bem solicitado nesse mês. Sim. E prontamente aceitou, né, o seu segundo contato com a gente, foi lá no nosso congresso e tal, a convite do nosso preceptor, e a gente ficou muito feliz de ter a possibilidade de conseguir ter esse contato com o senhor de novo, né? Obrigado, eu também. Na realidade, assim, eu fico feliz até. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido vocês, de ter participado do congresso. Eu achei que o congresso foi muito bom, o congresso de vocês de oncologia. E foi o que eu falei quando eu tive aí. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a crescer, porque quando eu estava aqui, quando eu voltei para Manaus, as pessoas também nos ajudaram, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai crescendo. A Liga de Oncologia daqui, durante 2 anos eu fui o preceptor deles, e tem as funções de cada um, né? Tem um presidente, eu ficava como preceptor maior para os convidados. E assim, eu vi em vocês exatamente o que eu tinha me visto há 10, 11 anos atrás, começando, né, cara? Mas é legal. Sim, sim. Eu fico muito feliz, e eu acho que é importante de vocês trazerem para os acadêmicos. Eu acredito que vai ter gente que não é só daí também, vai ter muita gente de fora que vai estar participando dessa live, né? E Sim, vocês vão sim. ajudar muito, com certeza. Obrigada. Gente, o Dr. Jefferson, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Ele fez residência em Cirurgia Geral pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas e ele é cirurgião de cabeça e pescoço pelo Hospital do Câncer de Goiás. Então, bom, para a gente fazer uma introdução, né, explicar o que a gente vai discutir hoje na live, é sobre o Júlio Verde, que é o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Isso Em mesmo. específico, dia 27 de julho é o dia que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, né? A gente Ah, começou nossa campanha dia 27 e durante todo esse mês de julho, várias organizações elas trabalham para conscientizar a sociedade por meio dessa campanha. É uma campanha que visa informar sobre esse tipo de câncer, falando de promoção de saúde, de diagnóstico, de tratamento e de reabilitação. aham. Essa edição de 2020, né, ela estimula o autocuidado e a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E o lema é: seu corpo é sua vida, não o destrua. E o objetivo é trazer esse protagonismo de cada indivíduo sobre os fatores de risco, né, para que cada pessoa saiba como pode se proteger. É um câncer, né, que ele compreende um grupo heterogêneo de Ah, neoplasias que vão acometer as vias aéreas respiratórias superiores, laringe, cavidade oral, a pele, linfonodos, nessa região do pescoço e da face, os ossos do complexo crânio-facial, os seios paranasais e o cérebro. E representa o 7º tipo mais comum em todo o mundo dos tipos de câncer, de acordo com o INCA, né, que é o Instituto exatamente. Nacional do Câncer. E os sítios de maiores acometimentos é cavidade oral, laringe e glândulas da tireoide. Bom, ao longo da semana a gente fez a campanha, né, juntamente com outras instituições, também começamos dia 27, e essa live é tipo para encerrar a nossa campanha. Vamos começar agora a nossa conversa, né? Eu vou fazer aqui algumas perguntas e vocês podem ir fazendo
perguntas aqui na live também para o Dr. Jefferson. Doutor, a campanha, né, de 2020, ela tem como lema, como eu falei, seu corpo e sua vida não o destrua. Acerca da importância, assim, desse autocuidado, quais são os hábitos de vida que podem ser fatores de risco para esse câncer de cabeça e pescoço? O que é que as pessoas fazem, assim, no seu hábito de vida que pode ser um fator de risco? Olha só, vamos separar duas coisas. Uma coisa que a gente vai levar até para a vida, né, Isabelle? Infelizmente, até nós da área de saúde, a gente fala muito sobre saúde e muitas vezes a gente não tem saúde ou não corre atrás da saúde. Então, assim, os hábitos alimentares, a gente já sabe que muitos cânceres, eles se vêm dos alimentos, do que a gente come. Então, essa ocidentalização que a gente teve aqui no Brasil, onde a gente foi aberto muito sanduíche, muita coisa, muita porcaria vindo dos farináceos, né? E, infelizmente, isso daí veio e muita coisa vai ter a ver com a nossa alimentação. Então, assim, a obesidade, a gente já sabe que é um grande fator de risco para vários tipos de câncer. E tem muitos estudos até ligando a obesidade ao câncer de tireoide. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado realmente, primeiro com o que a gente se alimenta. Exercício físico, até peço desculpa que eu estava correndo, literalmente. E aí, quando tocou meu celular, por causa do negócio do fuso horário que a gente tinha falado, até eu falei, putz, vamos embora. Então, assim, o exercício físico para você manter realmente um corpo são. E o sono, que é uma coisa que é tão importante que a gente, dentro da fisiologia, até na fisiologia médica, onde a gente vai descobrir que quando você tem muito tempo de sono, você tem a produção de GH, diminui cortisol. Então, assim, esse processo inflamatório que age dentro do nosso organismo, ele vai desencadear várias doenças. Mas assim, cabeça e pescoço, quando a gente vai falar muito sobre o câncer, a gente vai lembrar dos dois principais, o cigarro e o álcool. O álcool, a gente tem as drogas, a coisa que é lícita e ilícita, as nossas drogas, né? O álcool é uma droga lícita, você pode beber, fica à vontade, você pode comprar bebida alcoólica. E as drogas que a gente tem, e o tabagismo que a gente vai ter, desde o cigarro, tá? Que é o grande vilão também por muito tempo. Quem bebe e fuma tem cerca de 20 vezes mais chance de ter um câncer de cabeça e pescoço do que quem não bebe nem fuma. Só que tem uma coisa, Isabelle, que vem muito nova. E eu acho que isso daí não sei se você aí já também nota muito. Primeiro, cigarro eletrônico. A molecada entrou de cabeça, porque aí tem gosto de menta, tem gosto de canela. E assim, os estudos mostram que com 5 anos o usuário de cigarro eletrônico ele tem alterações pulmonares, muitas das vezes irreversíveis e muitas mortes por causa do cigarro eletrônico, tá? Uhum. E o outro o uso da maconha, porque hoje em dia se tornou um uso recreativo e eu vejo muitos, até alunos dentro da faculdade da medicina mesmo, muitos alunos que são usuários de maconha, falam que é só final de semana, aquela coisa toda, mas assim, são cânceres que são evitáveis por causa do cigarro e da bebida, mas infelizmente a juventude, ela, mesmo tirando esse cigarro de tabaco que fede tudo, hoje em dia entraram nessa daí. E a maconha tem as alterações pulmonares e junto também podendo dar alteração para câncer. E o uso do cigarro da maconha, você tem uma queimadura que ela faz no lábio porque não tem filtro. Então, eu já vi câncer de lábio por usuários de maconha por causa das altas temperaturas. Então, assim, os hábitos realmente, eles não mudaram, infelizmente. E o álcool e o cigarro, ele realmente vai trazer muito malefício, que é o câncer de boca, o câncer de garganta. Então, a gente tem essas alterações ligadas a esse estilo de vida dos maus hábitos, na realidade, né? Sim. Ainda falando desse tema aí que o senhor bem pontuou, né? Que é sobre esse consumo do tabagismo pelas pessoas mais jovens, porque as pessoas pensam muito, relacionam o tabagismo só ao cigarro normal, que é aquele branquinho e tal. E a gente vê até isso mudando até na incidência do câncer de cabeça e pescoço, né? Numa população até um pouco mais jovem. Falando nesse tema, doutor, em relação ao narguilé, que também é uma prática muito comum entre os jovens.
ele também pode ser considerado um fator de risco, porque assim, aquela fumaça, Pode. a inalação dela, ela é carcinógena? Olha só, vamos descrever uma coisa. Eu acredito que a maioria que está aqui com a gente é da área de saúde e muitos alunos de medicina. O estômago da gente, ele tem um tipo de célula que é diferente do esôfago, tá? E quando você tem uma hérnia de hiato, você tem refluxo, o que que acontece? Aquele ácido clorídrico, ele vai passar do estômago e vai voltar para o esôfago. Aquela junção ali, que é a esofagite de Barrett, o que que é? A porção do esôfago, ele começa a ter células diferenciadas, você vai ter uma metaplasia, quer dizer, você vai ter uma diferenciação para aguentar a acidez que vem do estômago que não era normal. Então, a gente vai levar isso para a nossa boca. A nossa boca, as células que estão ali, elas não são feitas para aguentar altas temperaturas que vêm do cigarro. Do mesmo jeito do álcool que é consumido pelas bebidas alcoólicas. Então, isso, com o passar do tempo, ele vai dar uma metaplasia, que é o primeiro passo, que pode dar uma displasia, que é o segundo passo, e da displasia você vai ter displasia de baixo grau, médio grau, alto grau, e vira um câncer. Então, assim, tudo que vai modificar aquelas células daqueles locais, elas podem sim trazer um câncer. Como é lá embaixo o pessoal que faz uso de chimarrão, então lá no Rio Grande do Sul você tem um alto índice de câncer de esôfago. Por quê? Porque quando bebe o chimarrão, você bebe com canudo. Então, não é na boca que ele vai queimar lá atrás pro esôfago, entendeu? Então, assim, narguilé, cigarro eletrônico, todas essas novidades que foram trazidas, e se você for perceber, na realidade, houve uma glamourização, porque você deixou de fumar aquele cigarro branquinho mesmo que você estava falando, que fede, que deixa a roupa empestada, para você fumar coisas que vai te dar o mesmo prazer e não tem não tem essa coisa pejorativa que foi tanto massacrado, que são os cigarros comuns, né? O tabaco. Mas traz o mesmo mal e pode trazer um câncer com certeza. É como se a gente estivesse renovando essa glamorização, né? Que lá atrás teve com esse cigarro branco, a gente entendeu que fazia mal e achou outras maneiras de continuar fazendo mal. O que aconteceu lá atrás, se você, ainda na época da minha juventude, ainda adolescência, as propagandas de cigarro eram feitas com músicas de rock, de grandes bandas, tipo Van Halen, onde tocava uma música bacana, era ligada às pessoas fazendo esportes ao ar livre, então asa delta e tal. Então sempre é essa puxada para a juventude. E aí você vai ver que hoje em dia o cigarro eletrônico e o narguilé, ele também é jogado para a juventude. Então, assim, descaracterizou por não ser o cigarro branco, aquele que é odiado por todo mundo, mas continuou com o mesmo processo, porque todos eles, o cigarro eletrônico, você vai ter substâncias que vai fazer você ser dependente dele, entendeu? E vai trazer os mesmos maus. Sim. Doutor, a gente sabe que é um grupo heterogêneo de neoplasias, né, como eu falei no início, mas a gente consegue assim, traçar um perfil em relação à faixa etária mais comum, ao sexo desses pacientes, ou varia muito, assim, de acordo com a neoplasia? Olha só, a grande maioria dos cânceres da cabeça e pescoço, ele vai vir por causa do cigarro e do álcool, que é um uso mais crônico. Então, assim, a gente vai ter normalmente câncer de boca e de garganta com pacientes acima de 60 anos, tá? Que foram tabagistas etilistas por vários anos. Mais homens do que mulheres, porém, houve um aumento muito grande da mulher, porque quando a mulher ela se insere no mercado de trabalho há décadas atrás e ela começa a galgar os seus espaços, infelizmente ela pegou os maus hábitos dos homens, que é de beber e de fumar. Então, assim, a gente tem muito paciente. Eu tenho algumas pacientes que eu tive que fazer laringectomia total, que eram tabagistas crônicas. Então, esse é o perfil da maioria. Mas tem dois perfis que são interessantes a gente falar, Isabelle. Primeiro, hoje em dia a gente sabe que o HPV 16 e 18 ele está ligado ao câncer de garganta. Então, aquele câncer de orofaringe, base de língua, de amígdala.
E já é uma população completamente diferente. É uma população que já não é de 60 anos, já baixa para 50. É uma população que muitas das vezes nem bebe nem fuma, tá? Então, você é um mix, uma mudança que é totalmente diferente do que a gente estava acostumado. O que, que tem de bom? O paciente que é HPV positivo, quando vai fazer o tratamento, ele tem uma resposta muito boa à radioquímio, sem precisar de cirurgia, tá? E o ruim é o paciente que tem HPV positivo e que fuma e bebe, ele tem um pior prognóstico. Então, a gente tem essa diferença de quem tem HPV, o tumor que é só o HPV, e o tumor que vai ser cigarro e o álcool. E tem uma outra patologia, que é o câncer de tireoide, que aí ele não vai ter ligação realmente com o cigarro nem com a bebida. A faixa etária é em média de 30 a 50 anos e o público, a grande maioria esmagadora, vai ser de mulheres. Então a gente consegue ter 4 públicos diferentes para o câncer de cabeça e pescoço, cada uma tendo a sua especificidade realmente sobre o agente agressor, né? De acordo com o fator de risco, né? Exatamente. Doutor, a gente sabe que em relação ao câncer, né, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura e de ter menor sequela com o tratamento, né? Em relação É. à busca desse diagnóstico precoce, o que a gente pode observar, assim, de sinal ou de sintoma que possa ser um indício de um início de um câncer de cabeça e pescoço e diante de qual deles eu devo procurar um médico? Olha só, a gente vai falar sobre uma regra que é chamada da regra das 3 semanas. O que é 3 semanas? Você tem uma ferida na boca, ou esbranquiçada ou avermelhada, que já deu 3 semanas. Às vezes já passou um Silon, já fez bicarbonato, já fez tratamento até com dentista ou algum outro profissional médico e não melhorou. Então, assim, passou de 3 semanas, ferida na boca, procura um especialista. Rouquidão. Uma rouquidão que também você já fez tratamento, corticoide, antibiótico, já fez tudo e ela não melhorou. 3 semanas depois, procure um especialista porque pode ser realmente um câncer. E outra coisa são caroços no pescoço. Então, às vezes, que a gente chama de linfonodo, né, os gânglios, também se apareceu o linfonodo, o gânglio, que passou de 3 semanas e não houve a regressão, ela não diminuiu, também procurar um especialista. Então, as 3 semanas, elas são fundamentais para a gente ter na cabeça que, assim, passou dessa época, procure um cirurgião de cabeça e pescoço, porque você tem que saber avaliar. A grande maioria das vezes pode não ser, mas você tem que ter essa avaliação, porque, como você falou, imagina que a gente pega os cânceres de cabeça e pescoço na região norte, não só na norte, tá? Mas a gente vai pegar com tumores muito avançados, aonde você vai ter sequelas, tanto na cirurgia, sequelas faciais muito, muito grotescas. E esse câncer, um dia ele teve meio centímetro, depois ele aumentou para 1 centímetro e ele veio crescendo muito pouco. Então, se a gente conseguir lá na base, lá numa feridinha dessa, que deu 3 semanas só e não melhorou, a gente já conseguir biopsiar, já conseguir dar esse diagnóstico, eu tenho uma chance de cura de mais de 90%. Mas a realidade nossa, infelizmente, são pacientes que às vezes falam que há 6 meses estão com uma ferida, você está entendendo? Ah, doutor, faz 8 meses que eu tenho um caroço aqui no pescoço, está desse tamanho, e só agora que veio atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Realmente são nessas observações. Passou de 3 semanas, não melhorou, procure especialista, porque pode ser um câncer, sim. Ainda sobre essa questão, né, do diagnóstico precoce, o que o senhor recomendaria em relação aos profissionais de saúde mesmo? Os médicos, os generalistas, os dentistas também, né, que são muito importantes nessa área, que eles não são especialistas em cabeça e pescoço. Quando eles fazem, assim, uma anamnese e um exame físico do paciente, o que é que eu devo observar principalmente e sobre que achados, principalmente, eu devo encaminhar um especialista? Eu ver se não, eu acho melhor falar com algum cirurgião de cabeça e pescoço. Olha só, eu brinco que eu digo o seguinte, na dúvida já manda logo, tá? Porque eu vejo que, na realidade, hoje em dia, a minha preocupação como professor aqui da Universidade do Estadual do Estado do Amazonas, é exatamente esse. Eu tenho que ensinar o básico. Eu acho que o principal do médico hoje em dia é ser um bom generalista, onde você tem uma visão realmente aberta das coisas, mas eu sei que não adianta eu querer pedir muita coisa para o meu aluno, porque ele vai passar sobre várias matérias, são vários assuntos. Então, assim,
O principal que eu acho volta realmente ao que eu falei antes. São as 3 semanas Uhum. com sintomas de ferida na boca, rouquidão ou caroço A no história, pescoço. né, pregressa do É, paciente. o dentista tem um trabalho muito bacana que o pessoal lá de Vitória fez, Isabelle, que foi o seguinte: eles começaram a trabalhar junto com o dentista, tá? Esses dentistas que trabalham na periferia, sobre as lesões que tiverem esbranquiçadas ou avermelhadas, fazer uma biópsia logo no início. Com isso, eles diminuíram bastante o número de pacientes que chegavam com câncer de estágio avançado, tá? Não conseguiram zerar porque, infelizmente, a gente tem, vamos dizer, o paciente que vem do interior, ele tem uma dificuldade muito grande de ter acesso à saúde. Aqui na capital a gente já tem, né? Imagina do interior. Mas, assim, conseguiram um trabalho muito bonito que foi direto com o dentista, porque o câncer de boca é só abrir a boca. Você não precisa de grandes exames, você não precisa de tomografia, ultrassom, você não precisa nada. Você abre a boca do Uhum. paciente, você vai ver, tem uma ferida lá dentro que você suspeita, tem que fazer uma biópsia para você ter certeza se é ou não um câncer. Então, eu acho que o principal é exatamente isso, você lembrar da possibilidade e aí vai. Se você tem os pacientes que estão nos grupos que você está nos extremos de idade, menos de 20 anos e mais de 70 anos, também é outro alerta. Por quê? Porque geralmente o paciente mais de 70 anos ele tem uma possibilidade maior de um câncer. E a história do câncer, geralmente, aí a gente vai dividir em 3 coisas. Qualquer coisa que aparece muito rápido, olha, faz um dia, 2 dias, faz dias, geralmente na cabeça e pescoço ela é inflamatória, tá? Se você tem alguma coisa que apareceu por meses, faz 2 meses, 3 meses, isso aí pode ser um câncer. Se for alguma coisa que fala assim, olha, já faz anos, então a gente vai pensar em doença congênita, entendeu? Então, na história de um recém-formado, o médico que está atendendo num posto, alguma coisa, se você ouvir a história, doutor, já faz alguns meses que vem crescendo, cara, meses é mais fácil que seja um câncer. E aí a gente tem uma definição melhor. Lógico, vai ter várias variáveis, mas eu acho que isso é importante. O tempo de aparecimento, tá? E os sinais e sintomas, né? Sim, sim. Doutor, em relação às metástases, né, que é a condição quando o câncer se espalha para outros órgãos. No momento que o senhor faz o diagnóstico desses cânceres, geralmente já está nesse estágio de avanço de doença, na maioria das vezes, e quais são os principais sítios e órgãos acometidos quando há metástase? Olha só, o câncer de cabeça e pescoço, toda vez que você tem um diagnóstico de câncer, você obrigatoriamente, todo oncologista tem que fazer o estadiamento. O estadiamento é ver, ter o tamanho do tumor. Então, obrigatoriamente, você vai fazer uma videolaringoscopia e uma tomografia, tá? Para dar o tamanho desse tumor. O N é o linfonodo, tá? Metástase linfonodal. Então, a gente pede um ultrassom ou uma tomografia de pescoço para ver linfonodo. E o M, que é a metástase. O sítio principal de metástase dos cânceres de cabeça e pescoço é pulmão. Então, a gente já inicia o estadiamento pedindo um raio-x de tórax para você avaliar se tem ou não metástase pulmonar, tá? Infelizmente, os cânceres de garganta e de boca, a gente chega em média 70% a 80% deles em estágio avançados de tumor local, aonde a gente vai pegar pelo menos ali uns 10% já com metástase à distância. Então, de 5% a 10%. Só que quando você pega esse de metástase à distância, é difícil porque o que acontece? Não adianta você querer tratar essa metástase se o tumor primário não tiver bom. Então, você tem que pensar que muitas das vezes é um paciente que já vai estar fora da possibilidade de tratamento. Então, é um paciente que você tem que fazer radioquimioterapia, onde você vai ver se o tumor, a metástase também como vai se comportar, para você tentar fazer um tratamento no tumor principal. Então, assim, o principal sítio fora do pescoço é o pulmão, mas eu esqueci de falar que o principal metástase é de linfonodo. Então, o tumor é comum no pescoço da gente, a gente vai dividir em níveis. Nível 1, embaixo aqui da mandíbula. Nível 2, um pouco aqui em cima. Nível 3 é entre o ocioide e a cartilagem. Nível 4 embaixo. 5 é tudo que está aqui atrás do esternocleido. E 6 nessa região central.
Quando a gente tem linfonodo, a gente já, vamos dizer, se eu tenho linfonodo no nível 5, eu vou pensar em tumores, em metástases de tumores abdominais, porque você tem um ducto torácico que vai trazer essa meta, que é o tão falado dentro da medicina, o linfonodo de Virchow, que é o metástase de um câncer gástrico, mas pode ser de outro câncer também, tá? E aí a gente vai, dependendo do nível, eu já tenho ideia de onde é que vai ser o primário. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir atrás desse primário e fazer o estadiamento. Mas, assim, infelizmente, a realidade dos cânceres de boca e de garganta são tumores avançados, com metástases linfonodais e cerca de 5 a 10% deles já com metástase pulmonares. Quer dizer, já estão chegando muito tarde e a gente acaba tendo alto índice de óbito nesse paciente por causa do tumor que ele já está vencendo a guerra da gente. Sim. Falando agora em relação aos tipos de tratamento, né? Quais seriam, e em relação a... Você já até se adiantou e falou do prognóstico deles, né? Em relação à chance de evolução, se teria um bom prognóstico, como você falou, não tem muito, né? Mas em relação aos tipos de tratamento, quais seriam, além do cirúrgico, né? Olha só, o tratamento, a base mais ou menos, eu vou fazer uma geral, né, para o pessoal. Então, olha só. Tumores iniciais, que é T1 e T2, quer dizer, são tumores até 4 centímetros, a grande maioria das vezes dele, a cirurgia só resolve o tratamento, tá? Então, a condição, geralmente câncer de boca, garganta ou de laringe, o tratamento é cirúrgico. Quando você tem um tumor mais avançado, que é o T3 e o T4, aí você tem a possibilidade de fazer a cirurgia, depois complementar com radioquimioterapia. Ou algumas vezes, o que a gente avalia sempre que a gente vai fazer um tratamento no paciente? Não só a possibilidade de cura, mas também a qualidade de vida do paciente. Então, assim, se você tem um tumor de laringe que tem um tamanho, que ele tem indicação, ele pode ou operar ou fazer radioquímio, mas se eu tenho uma boa qualidade de voz do paciente, eu posso optar para fazer radioquimioterapia, entendeu? Porque eu consigo ter uma qualidade de voz melhor do que o operar. Mas se eu tenho um tumor que está muito avançado e eu sei que eu não vou conseguir, vamos dizer, tumores que invadem cartilagem ou osso tem que ser operado, porque a radioquimioterapia não vai dar uma boa resposta. Então a gente tem que partir para a radioquimioterapia, para a cirurgia, porque eu sei que a radioquimio não vai resolver sozinho. Mas só que além da cirurgia, ele também vai fazer radioquimio adjuvante, né, depois da cirurgia, como tratamento a mais para você. A radioterapia, teoricamente, é para você fazer queima todo o local ali, para você não ter recidiva local, e a quimioterapia é para você não ter recidiva ou matar, na realidade, metástases que tenham a distância. Então, a gente sempre tem... Esses são os pilares do tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço. O que vai fugir disso é o câncer de tireoide, porque, assim, o câncer de tireoide, 90% deles vai ser um câncer, o carcinoma papilífero, e a tireoide, ela tem uma captação de iodo. Então, o tratamento do câncer de tireoide, a base é primeiro a cirurgia, e alguns pacientes precisam fazer iodoterapia, que é o iodo 131, mas aí a iodoterapia não tem nada a ver com a quimioterapia, quer dizer, não cai cabelo, não dá leucopenia, não dá nada. O paciente interna num dia, dá alta, tem alta no outro, e ele só toma o iodo radioativo e não precisa ter todas as preocupações que se faz, e é uma vez só, tá? Não são sessões seguidas. Então, a base do tratamento da cabeça e pescoço é essa aí. Tem Prognóstico. sido bem usado, né? Esse tratamento com iodo. Exatamente. E aí o prognóstico. O câncer de tireoide, o papilífero é o mais comum, 95 a 96% de chance de cura, tá? Os demais cânceres de cabeça e pescoço. Boca, garganta, o que a gente vai... E glândulas salivares. O que a gente vai pensar? Os tumores mais precoces, T1 e T2 iniciais, eles vão ter ali uma chance de 90, entre 80% a 90%. E quando a gente vira para tumores mais avançados, que a gente vai falar sobre T3 e T4, aí eles já baixam para 60% ou 40% de chance de cura. Então, realmente,
Essa é uma das grandes... o Júlio Verde, ele veio exatamente para a gente lembrar que existe o câncer de cabeça e pescoço, que a gente tem que tentar dar um diagnóstico precoce, porque a gente precisa dar não só a cura, mas também pensar na qualidade de vida desse paciente após o tratamento, né? Sim, sim. Doutor, tiveram algumas perguntas lá na nossa caixa de perguntas do Instagram. Pode Eu vou mandar. fazer aqui, daqui a pouco a gente responder a que o pessoal perguntou aqui durante a live, na Tá caixinha ótimo. da live mesmo. A relação entre o refluxo gastroesofágico, né? Se ele pode se ele pode causar o câncer de laringe. Olha só, na realidade, não, pelo menos as últimas revisões, elas não trazem como uma possibilidade de câncer, tá? Não tem nenhum artigo que confirme. Geralmente, a gente tem muitos sintomas. Vamos dizer, um paciente que tem tosse seca, está acima do peso, obeso e tal, geralmente é um dos sintomas que a gente pode ter por causa do refluxo. Mas, sendo ele o causador só específico, o paciente não tinha nada, ele tinha só refluxo e o refluxo causar câncer de corda vocal, de laringe ali, não tem nenhum lugar que afirme que só ele vai dar essa alteração. Certo. A outra é se teria predisposição genética para o câncer de cabeça e pescoço. Se sim, se teria como evitar algum tipo de rastreio. Olha só, geralmente não. A gente acabou de falar, bateu muito em cima sobre o cigarro e o álcool, né? Então, assim, eles têm uma Hábitos de ligação vida, muito né? grande aos hábitos de vida. Alguns cânceres específicos, vamos dizer, existe um câncer que não é tão comum na tireoide, que é o carcinoma medular, que ele tem uma alteração genética no DNA que ele propicia que toda a família, toda vez que eu tenho um carcinoma medular, obrigatoriamente eu tenho que olhar toda a família, fazer ultrassom de tireoide, porque ela tem alterações que é a mesma alteração que causa o retinoblastoma. Então você tem uma alteração no DNA, entendeu? Que tem uma possibilidade maior de ter esse câncer. Então, assim, a porcentagem realmente de ter alterações genéticas do DNA que vai causar câncer de cabeça e pescoço, a porcentagem é muito baixa. O que é comum mesmo é o hábito de vida não saudável, né? O cigarro e o álcool. Ah, desculpa. A E outra pergunta foi... A outra coisa rapidinho. O HPV, sexo oral sem preservativo. Então, é como se passa o HPV e aí também outro é hábito de vida, né? Sim. Os cuidados que o paciente terá que ter ao longo da vida pós tireoidectomia, a Tireoidectomia. remoção da tireoide. Perdão. Olha só, a tireoidectomia é o carro-chefe dos cânceres de cabeça e pescoço, que a gente mais opera no nosso dia a dia. O paciente que tira a tireoide, o que ela vai ter que fazer por resto da vida é repor hormônio, porque ela não tem mais tireoide, não produz mais o hormônio e ele vai tomar a levotiroxina. A gente faz um cálculo de 1,6 a 1,7 kg por dia, por peso, né? E a gente faz essa reposição. Alguns pacientes pós-tireoidectomia podem ter uma diminuição do cálcio, que pode ser temporária ou permanente, tá? E aí vai ter que fazer reposição de cálcio, às vezes por um tempo ou às vezes por resto da vida. Mas, assim, a gente vê que a preocupação maior que se tem realmente é da reposição hormonal, mas eu não vejo como grande dificuldade, porque se você for pensar que a tireoide, câncer de tireoide é um câncer que vai ter cerca de 94 a 96% de chance de cura, poxa, é um câncer que vai ter uma resposta muito melhor do que todos os outros, né? Então, assim, só ter que tomar um hormônio, eu acho que ainda é um ganho, porque você não vai precisar passar por batalhas tão grandes quanto radioterapia, quimioterapia, e a chance de morte é muito maior, de óbito, né? Desses outros tipos de câncer que vão ser induzidos por causa do cigarro e do álcool, né? Sim. Vou abrir aqui as perguntas que fizeram durante a live, fazer logo uma que o El fez agora recentemente. Professor, o acesso à cirurgia de cabeça e pescoço recentemente se dá ou por otorrino ou por cirurgião geral? Você vê alguma diferença na formação destes profissionais ou isso só vem a somar a especialidade? Olha só, eu acho muito que, assim, lá fora, a cabeça e pescoço aqui do Brasil, ela veio descendente do americano, que você tinha um cirurgião oncológico e uma das especialidades oncológicas era cabeça e pescoço, tá?
Então, por isso que logo que se fez, ele se fez direto, tinha que fazer cirurgia geral para você ir para a cabeça e pescoço junto. Então, você faz 4, 5 anos de residência e no último ano, se você quiser trabalhar só com oncologia, você tem o Head and Neck Oncology, entendeu? Então, assim, eu tive o prazer de ir para o Canadá no serviço lá da Universidade de Toronto, onde era direto otorrino e cabeça e pescoço. Na minha humilde opinião, eu acho que isso seria uma formação melhor. Aqui no Brasil existe essa secção, aí vai, como cirurgião geral, eu vejo um ganho de você passar nas outras áreas, você passar na cirurgia vascular, onde você, se você tiver lesão vascular, você sabe resolver as suas coisas. Mas eu vejo também que a formação da otorrino, você tem uma outra visão que a gente não tem, porque a gente simplesmente opera o câncer. Então, toda a parte de fisiologia da laringe, fisiologia das coisas, a gente não aprende. A gente vai ter que aprender já na marra ali quando a gente está na residência. Então, assim, são duas opções completamente diferentes. Quem faz otorrino, geralmente você vai ter um consultório muito bom, porque você vai ter tem essa parte de rinite, sinusite. Existe videolaringoscopia, você já vai fazer. E quem faz a cirurgia geral, você tem o ganho de uma formação mais ampla de cirurgião, né? Porque você vai ter uma outra visão. Então, assim, é difícil dizer. Para mim, eu achava que a cabeça e pescoço deveria ir para o rumo de fazer a residência junto. Cabeça, pescoço e otorrino ser uma só. E no final, se a pessoa, como ela fora na Europa, e se a pessoa quisesse realmente fazer a parte de oncologia, faz o Head and Neck Oncology, faz só a oncologia de cabeça e pescoço e segue a sua vida. Entendi, doutor. Obrigada. Uma pergunta agora do Emanuel. Como é feita a divisão das atribuições entre o cirurgião de cabeça e pescoço e o cirurgião bucomaxilofacial? Na verdade, assim, são duas coisas. O caboclo daqui do Amazonas fala que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos lá. O bucomaxilo, ele trabalha com trauma, tá? E ele trabalha com essa parte, a parte odontológica. Então, ATM, então tem a parte benigna e a parte do trauma. O cabeça e pescoço é como eu falei, como a gente veio daquela coisa que veio lá dos Estados Unidos, a gente simplesmente trabalha oncologia. Então, assim, a minha residência foi dentro do Hospital do Câncer de Goiás. Então, o que eu trabalhei do primeiro dia ao último dia na minha residência foi câncer. Então, eu não atendia trauma lá, não tinha trauma. Eu tenho uma noção de trauma, na realidade, os acessos, porque eram os acessos que nós fazíamos pelo osso e a gente tem que aprender a fazer, porque você vai manipular. Mas, assim, a cabeça e pescoço aqui no Brasil, ela é focada no câncer, e ponto. E aí, o bucomaxilo fica com as doenças benignas da parte óssea, fica com ATM, fica com fratura. Tanto que as fraturas, fratura nasal, quem trata é o bucomaxilo. Certo. A pergunta aqui da Carol. Um treinamento multidisciplinar oncológico aumentaria a chance de diagnóstico? Você até comentou, né, durante a live. Muito, muito, muito. Carol, olha só. O que eu vejo que eu acho que é o futuro de toda a medicina. A gente fala muito de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. Só que, vamos dizer, na faculdade de medicina, em nenhum momento a gente faz trabalho junto com o pessoal da enfermagem, da odonto. A gente não tem essas oportunidades. Aqui na universidade minha do estado do Amazonas, nos primeiros períodos, paga-se matéria junto com as outras matérias, as outras... a medicina junto com a enfermagem e a odonto. No internato rural, eles vão juntos, os alunos vão juntos. Mas, assim, eu vejo que quando, hoje em dia, após a minha formação, eu trabalho com equipe multidisciplinar. Então, assim, quando eu vou operar um paciente que tem câncer de tireoide, eu tenho uma fono, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma psicóloga. Então, assim, o trabalho multidisciplinar é importante. O hospital aqui do câncer do Amazonas, que se chama Fundação SECOM, ele tem equipe multidisciplinar, onde você tem uma visita e você tem uma discussão de casos
com o pessoal da equipe multidisciplinar. Então, a gente tinha psicólogo, dentista, e isso é um ganho muito grande para o paciente, porque o paciente ele tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, não pode ter briga de ego, não pode um achar que sabe mais do que o outro, porque, assim, eu passei 6 anos de faculdade, mais os 4 de residência, para aprender cabeça e pescoço. Mas eu não sei a parte de alimentação. Não adianta você me perguntar como é que eu vou fazer uma dieta hiperproteica, hipolipídica. Cara, eu não sei, eu tenho uma noção, mas eu não sei prescrever. Então, assim, muitas das vezes, essa visão de a gente falar, o odontólogo, a gente treinar junto com eles para fazer biópsia cada vez mais precoce, ver os tipos de lesão. O paciente que chega lá, o paciente oncológico, geralmente ele já chega com perda de peso significativa, então ele chega com hipoproteinizado, quer dizer, um paciente que é mais fácil de ter infecção, mais fácil, com pior qualidade no teu pós-operatório, mais fácil de ter decência. Então, assim, esses protocolos devem ser instituídos e o futuro é esse, é um trabalho multidisciplinar. É o paciente chegar lá, o paciente que vai para a laringectomia, eu já tenho que deixar ele hiperproteico, a fono já tem que trabalhar com ele, ele já vai saber o que a gente vai ter que fazer no pós-operatório. O pessoal da odonto já tem que ver, se preparar, porque ele vai fazer radioterapia e imaginar, ele não pode ter osteoradionecrose, né? Então, as coisas têm que ser um protocolo multidisciplinar para você ter um ganho para o paciente. E uma coisa que as pessoas esquecem muito é o psicólogo, cara. O quão importante. Imagina quanto há um paciente com câncer de boca que vai tirar metade do rosto. Um paciente com câncer de garganta que você vai tirar a corda vocal dele, que ele vai ficar sem falar. Então, assim, não só o paciente, como a família, porque a família que vai estar lá do lado. A gente vai operar, a gente vai ter um momento ali nesse meio, mas quem vai estar do lado do dia a dia é a família. Então, você tem que preparar todo mundo para isso, né? Sim, sim. Uma pergunta aqui da Vivi Melo. Por que após a retirada da tireoide ganhamos peso? Ou melhor, parece estarmos inchados? Olha só, Vivi, na realidade é o seguinte, isso daí é um mito, tá? Existe um ganho, às vezes, no pós-tireoide, porque a gente vai fazer. Você tirou a tireoide toda, você vai ter que repor o hormônio. Às vezes você tem um gap, que é até o hormônio fazer o efeito que a gente precisa, em média ele vai demorar 45 dias, tá? Para chegar no efeito máximo. Então, nesses 45 até chegar no efeito máximo que a gente espera, você pode ter sintomas de hipotireoidismo. Mas toda vez que a gente vai falar sobre ganho de peso só por causa da tireoide, a gente tem que ver primeiro se o paciente está fazendo exercício, segundo, como é que está a alimentação desse paciente, e terceiro, como é que está o sono desse paciente. Então, assim, muitas das vezes, muito paciente, ele vai reclamar e vai botar a culpa na cirurgia, mas ele está comendo McDonald's com batatinha, você está entendendo, não está tomando refrigerante, não está fazendo exercício nenhum, a qualidade de sono está muito baixa. Então, muitas das vezes, a gente consegue perceber que realmente não é do hormônio, não é da cirurgia. Tem paciente que realmente pode ser, como eu estou te falando. Tem um tempo de paciente que 45 dias ali vai ter um hipotireoidismo. Às vezes você vai dar uma dose calculando pelo peso que não vai ser boa, vai ter que aumentar mais a dose. Aí eu até concordo, mas eu vejo muito isso. Os pacientes, a qualidade de alimentação, exercício e sono, eles vão influenciar muito mais do que só o hormônio para esses pacientes. Entendi. Bom, acho que as perguntas foram muito bem respondidas. Eu gostaria de agradecer demais aqui o Dr. Jefferson, agradecer todo mundo que participou. E assim, ela perguntou aqui sobre o cansaço, que dá um cansaço pós-retirada. Mas o cansaço ele vai estar ligado realmente à parte hormonal, não tem jeito. Ela Sim, tem sim. essas alterações e até a estabilidade desse hormônio, você precisa realmente pensar na qualidade. Um Assim, processo transitório, né? De se você pensar adaptação no do corpo. transitório, e assim, se as pessoas entenderem assim, eu já vou ter um processo transitório, beleza. Então, para isso, por que eu não me alimento melhor do que eu me alimentava? Por que eu não tento fazer um pouco mais de exercício do que eu fazia? Ou sair do sedentarismo, já que eu não fazia? Então, às vezes, essa transição é importante você pensar nas outras vias de fuga, né? Sim, sim, sim.
É isso, doutor. A gente está nesse processo aí de pandemia, né? A nossa universidade lá no Amapá, ela está parada, não está tendo nem Aham. educação à distância. E, assim, a gente está vendo a importância, assim, desses grupos estudantis, dessas ligas, para promover esses eventos e tal, de conscientização. E a gente não tem como fazer se não tiver profissional incentivando a gente, aceitando nossos convites, porque a gente não tem propriedade para falar, né? A gente não tem prática. Não, Então, eu mas gostaria de agradecer demais, assim, o senhor pela disponibilidade. não, eu acho legal, e como eu te falei, Isabelle, eu tô aberto sempre que me chamarem. Eu até brinquei que eu falei assim, olha, não é porque agora começou a ter as coisas de Zoom que quando abrir aí e puder, me chama que eu vou de novo aí para Macapá. Ai, vai ser Vou, muito bem-vindo, Ave Maria, demais. vou palestrar aí. Eu não quero que deixem de me chamar, não, porque eu gosto de viajar. Mas Comer um assim, pato no tucupi. pô, com certeza. E assim, eu vejo com bons olhos essas iniciativas de estudantis realmente e tem que melhorar. E a gente tem que crescer e a gente só cresce junto, viu, Isabela? Então, o pessoal da Liga da Lacon tá de parabéns. E sempre que precisar, eu vou estar disponível, tanto online quanto offline também. Se precisar, eu vou aí. Muito obrigada, doutor. Um grande beijo aí, Nada. Tchau, sucesso. tchau, viu? Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado por tudo. obrigada, Valeu, gente. viu? Os comentários muito positivos, viu, doutor? Todo mundo elogiando sua didática. Poxa, É obrigado, isso. obrigado. É para isso mesmo. Tchau, Um tchau. Fiquem beijo, com doutor. Deus. Até a próxima. Até a próxima.